Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui Júnior Branquinho do Portal Paralegal e hoje eu tenho uma oportunidade única de entrevistar um administrador que é advogado, economista e também é conselheiro lá no Conselho Regional de Administração do Distrito Federal. Além disso, além de tudo isso, ele é mestre e doutor em política científica e tecnológica, é servidor público federal, e também consultor de empresas. Pessoal, hoje eu bato um papo aqui com Edmilson Costa Filho. Seja muito bem-vindo, Edmilson, aqui ao Portal Paralegal. Muito obrigado, Júnior, pelo convite e pela oportunidade de estar falando sobre temas aí tão importantes, né, diante dessas carreiras transversais. E queria só colocar mais duas linhas nas minhas apresentações, né, entre ser servo do Senhor, né, e pai de 2 filhos, né? Esses são também duas coisas que me trabalham muito bem no meu currículo. Mas muito obrigado aí pelo convite e vamos, obviamente, falar um pouco aí sobre esses assuntos que estão pertinentes estão na agenda, né? Obviamente, de profissional aí das áreas. Perfeito, Edmilson. Bom, como eu disse para vocês, galera, é uma oportunidade única conversar com o Edmilson. Por quê? Porque ele é administrador e advogado. E ele está envolvido no Conselho Regional de Administração. Portanto, ele é um profissional que ele entende bem da legislação dos administradores e também sobre a legislação dos advogados, sobre a área, sobre as duas áreas. Normalmente, eu converso mais com administradores, com advogados, mas não uma pessoa que tem essas duas formações e está envolvido nessas duas áreas. Por isso que eu disse que é uma oportunidade única, porque assemelha bastante as atribuições do gestor de serviços judiciais e notariais. E há um tempo atrás eu fiz um vídeo aqui para o canal falando sobre as áreas privativas dos gestores de serviços judiciais, que alguns advogados estão atuando nessa área, trabalhando com gestão. Eu coloquei a minha tese, claro que era uma tese, uma conversa acerca do assunto, uma defesa dessa área para nós. E agora, né, que eu tive a oportunidade de conhecer o Edmilson, eu posso trazer essa teoria para ele, para saber os comentários dele acerca disso. Então, a gente não combinou nada, esse vídeo não tem nada combinado, eu quero apresentar eu mandei para ele, na verdade, né, essas apresentações, essa parte dessa legislação que eu levantei para ele, e nesse vídeo aqui nós vamos conversar sobre isso, tá? Não foi nada pré-programado. Então, primeira coisa, Edmilson, eu quero contextualizar você antes de mais nada. Existe hoje, no Brasil, eu acho que em todas as profissões isso já está muito claro, né? A necessidade de conhecer sobre gestão. Todos os profissionais de todas as áreas, o médico, o advogado, o contador, todo mundo precisa compreender sobre gestão. Porém, nós sabemos que para utilizar a gestão em seu próprio escritório, em suas próprias coisas, suas próprias tarefas, isso qualquer pessoa pode, não há necessidade de registro, não há necessidade de formação, essa pessoa pode fazer por conta própria. Porém, ao longo desses anos, compreendendo sobre as novas profissões jurídicas que estão surgindo no Brasil, eu não digo profissões jurídicas, mas profissões de apoio à justiça, existem alguns profissionais que estão atuando diretamente com gestão e oferecendo esses serviços de gestão na área jurídica. Por exemplo, a governança corporativa. Eu vejo muitos advogados oferecendo esse serviço de governança corporativa, que nada mais é do que a função de um administrador com conhecimentos jurídicos. Ele oferece esses serviços para empresários, para a área pública e etc. Lá, esse advogado implementa noções de gestão estratégica, gestão de projetos e processos, entre outras áreas da gestão. Além disso, existem advogados vendendo serviços de marketing jurídico para outros advogados, auxiliando nessa gestão de marketing jurídico, gestão de projetos e processos. Existe a figura do Legal Operation, que está oferecendo esses serviços para outros profissionais
do direito e também outros profissionais como empresários, contadores, enfim. Existe a figura dessas pessoas agora surgindo. Porém, de acordo com a legislação dos administradores, as áreas de administração são dos profissionais da administração registrados no Conselho. E o tecnólogo em gestão de serviços judiciais, por ser um profissional da área especialista no assunto, eu acredito que essas atribuições, dentro do âmbito jurídico, é do gestor de serviços judiciais e notariais. Agora, com todo esse contexto, a gente pode estar aprofundando um pouco mais, se você quiser, eu não quero me estender muito na minha fala. O que você acha com relação a isso, Edmilson? Você acha que é correta, até onde é o limite dos advogados atuar com a gestão? Júnior, existe eu acho que a gente precisa ir um pouco mais no cerne da questão. Já a partir dos anos 60, anos 70, você tinha dentro do arcabouço profissionais situações mais estanques, onde as áreas eram bem mais delimitadas. Ao passo que você fez uma composição, em termos profissionais, você começou a trabalhar muito com essas áreas multidisciplinares ou transdisciplinares, né? E aí surgiram o conjunto de duas coisas que eram incomuns, tornando-se comuns, tá? Então, vou dar um exemplo específico. Você pegou a tecnologia e a biologia e você fez a biotecnologia, tá? Então, a fisicoquímica, enfim, você começou a trabalhar diante de um mundo cada vez mais multidisciplinar e transdisciplinar. E, nesse sentido, acredito eu que, inclusive, essas orientações para áreas de gestão específicas em alguns nichos de mercado, ela é importante para que a gente possa, eventualmente, estar identificando qual profissional que a gente precisa, né? Muito importante isso, fazer essa situação inicial, no sentido de entender de que existem discussões, né, que não são discussões novas, assim bem como você falou na sua introdução, Júnior. Nós tivemos aí, só que eu me recordo, desde quando estou no Conselho Regional de Administração do Distrito Federal, pelo menos 3 grandes áreas que nós tivemos alguns embates no passado. A primeira delas, a administração hospitalar, né? A segunda delas, juntamente com esse boom que nós tivemos aí no final dos anos 90, início dos anos 2000, de academias, né? Então, gestão de academias, então a gente também teve um certo embate com os profissionais de educação física, e também na área hoteleira, tá? Em administração hoteleira, então só para te colocar os debates históricos. Então, esse debate que está sendo colocado na área, juntamente com os advogados, ele não é um debate novo, no sentido da gente tentar identificar onde nós podemos fincar a nossa bandeira, o que é nosso, o que é dos outros. E quando a gente não tem uma regulamentação, a gente fica como se fosse uma grande área onde cada um invade, como se fosse até um conflito agrário, assim, só para puxar aqui por algumas metáforas aí para os teus ouvintes do canal, e pessoas que visualizam, né, esse podcast, de verificar de como é que a gente pode fincar a nossa área. O que eu posso falar enquanto administrador é que, ao longo do tempo, nós fomos perdendo áreas do conhecimento, né? Para psicologia, para relações públicas, para o marketing, para a contabilidade, para a economia. Então, ao longo do tempo, aquilo que se pensou lá em 1965, com a criação da profissão da administração, e obviamente que essa criação ela deriva também para o gestor e tecnólogo de serviços judiciais, obviamente que isso ficou numa área muito cinzenta. E aí a gente tem um jogo político de que cada um quer puxar para sua sardinha, e a gente precisa inicialmente de segurança jurídica, a gente precisa de regulamentação, e a gente precisa que as pessoas comecem a conversar
não só sobre os problemas, mas se existem realmente soluções para o problema. O que nós podemos trabalhar de forma compartilhada e o que efetivamente são situações típicas da profissão. Tá? Então, Então, nesse como você tem contexto... falado, posso só fazer um adendo? Claro. Você ter falado sobre essa área especificamente, você está arredondando tudo até chegar no ponto central. Então, o ponto central, que eu até comento aqui no meu livro, no capítulo 2, é que até então os advogados só poderiam estar atuando se fosse atividade, no caso, a limitação deles seria atividade meio e atividade fim, que é da administração. Atividade primária, gerir o seu próprio negócio, tudo bem, tudo certo. Agora, se for uma atividade meio e uma atividade fim, de acordo, inclusive, até com algumas jurisprudências que estão lá dispostas no site do Conselho Federal de Administração, sobre fiscalização de exercício irregular da profissão de administração e tudo mais, eles alertam sobre isso, que profissionais que atuam com atividade fim e atividade meio da administração podem sofrer essa sanção. Só que entramos, né, em um território um pouco sombrio, porque não temos legislação nem jurisprudência específica sobre advogados estarem atuando dentro da área da administração. Ainda não há isso. Então, por isso que tudo que nós estamos falando aqui é uma conversa, é um diálogo. E esse diálogo, no meu entender, ele precisa acontecer, inclusive, com os advogados. É necessário. O que você acha sobre essa questão de atividade fim, atividade meio? O que você acha sobre isso? É mais ou menos por aí ou não? Não há que se respeitar isso, já que não tem legislação específica? Bom, e aí a gente pode usar a metáfora do copo meio cheio e meio vazio. A partir do momento que você não tem uma legislação específica, acho que essa conversa é extremamente útil para que a gente possa realmente criar um arcabouço, né, legal e normativo, para que cada um possa estar atuando de uma forma mais segura em suas áreas. Primeiro ponto importante. Né? Segundo ponto, a partir do momento em que a gente fica no nível do achismo e das interpretações normativas, né? Aí eu coloco o meu chapéu de advogado, né? O advogado, a gente interpreta a lei conforme o nosso, obviamente que o nosso entendimento, mas a gente precisa defender os interesses do meu cliente. Então, eu vou entender o seguinte: a partir do momento em que eu estou numa atividade e que não existe uma vedação expressa para que eu possa fazer tal coisa, eu não estou infringindo nenhuma lei, né? Aí é o princípio da legalidade. Aí eu te pergunto o seguinte, Edmilson, de que vale, então, a lei dos administradores? Porque a lei dos administradores diz que é privativa a atividade ali de administração em determinadas áreas, até elenca ali algumas áreas específicas, e essas áreas eu vejo hoje advogados atuando nela. Então, agora é uma ironia, né? Eu vou fazer direito, então, porque aí eu vou poder atuar em toda a área. Não é possível. Na minha opinião, advogado pode muito, mas não pode tudo. O que você acha sobre isso? Concordo com você. Concordo que o curso de Direito hoje, ele não traz capacitação para que a pessoa tenha um nível gerencial adequado e compatível com o que a ciência da administração exige dos seus profissionais. Então, eu não posso entender e não posso substituir um responsável técnico, por exemplo, que é uma das questões importantes, uma responsabilidade técnica que é inerente ao administrador e ao tecnólogo de serviços judiciais e notariais, naquilo que compete, né? Eu não posso desprezar essa competência e essa regulamentação que esses cursos têm. Esse é um ponto importantíssimo. Eu acho que esse é o ponto central. Essa responsabilidade técnica, na verdade, infelizmente foi uma coisa que ficou fora do meu livro nessa edição, mas se tudo der certo, na próxima eu vou atualizar e falar sobre essa questão da responsabilidade técnica especificamente. Mas, para mim, esse é o cerne da questão, quando eu defendo essa área de atuação para os gestores judiciais, porque eu estou levando em consideração a lei dos administradores, as resoluções normativas que abraçam os tecnólogos, as legislações educacionais que dizem que o tecnólogo é um especialista na área de sua formação, portanto, falou-se em gestão judicial, gestão jurídica de um escritório, de um tribunal, de um cartório, falou-se no gestor de serviços judiciais, na minha opinião, levando em consideração tudo isso.
Estou viajando, Edmilson? Tem arcabouço jurídico para isso ou não? Bom, eu acho que você não está viajando. Existem um, um enorme, uma enorme área para ser vamos dizer assim, para que nós possamos estar avançando em termos, tá? Não podemos entender que também uma lei que foi criada em 1965, que é a Lei dos Administradores, ela não mereça um novo olhar à luz do desenvolvimento da sociedade, das novas profissões e das novas competências. Então, eu acho que esse é o que a gente pode também falar da nossa lei da administração e da nossa lei da advocacia, né, do nosso, né, como você bem colocou, existem alguns limites que parece que são pontos pacíficos, né? Então, imagina que se eu tiver a figura jurídica da sociedade unipessoal de advocacia, por exemplo, né? Então eu tenho um CNPJ. Eu posso administrar? Em princípio, sim. Não há por que a gente entender que eu preciso de um tecnólogo de serviços judiciais e notariais. Então, Não, nesse caso, para gestão do seu próprio negócio, tudo bem. Tudo bem. Agora, não precisa de tecnólogo, se for, inclusive, um escritório pequeno e tudo mais. Agora, se for um escritório muito grande, né, que exige setores, como é o caso. Eu preciso de um gestor de recursos humanos. O escritório é tão grande que precisa de um gestor de recursos humanos, precisa de um gestor de marketing, precisa de algo assim. Aí, nesses casos, infelizmente, pelo menos o que eu vejo, inclusive nas ofertas de emprego, obrigatoriedade em bacharelado em direito. Muitos estão cobrando isso. Fala, poxa, mas você está querendo contratar um advogado ou um bacharel em direito para atuar com gestão de pessoas, com gestão de marketing. Peraí, tá errado isso. Não é bem assim. Tudo bem, eu entendo que eles precisam de uma pessoa com conhecimento jurídico também para atuar ali dentro, claro, óbvio. Por isso tem o gestor de serviços judiciais, que ele vai aprender um pouquinho, ele vai aprender o básico de direito e vai aprender também sobre a gestão do escritório e todas essas outras áreas. Então, é isso, Edmilson, que eu acho que essa é a razão de ser dessa profissão e dos tecnólogos, é atuar nos seus nichos específicos. Não há dúvida que o que você está falando, ele tem muita pertinência, ao passo que deveria ser desse jeito. Mas entenda que existem alguns limites tênues, e nesse momento acreditamos que é importante que não só os conselhos de classe, eles consigam fazer uma espécie de um grupo de trabalho, para que nesses grupos de trabalho a gente consiga fazer essas definições o mais rápido possível. Você acha que isso é possível, Edmilson? Você acha que isso é de fato possível? Você acredita que você consegue tá fazendo essa ligação entre conselho e OAB-DF, por exemplo, para a gente poder iniciar uma conversa com relação a isso? Porque, para mim, cara, eu não sou do embate, eu não quero briga, eu não quero conflito, eu sou mediador, porém, uma coisa que eu não arredo o pé é que nós existimos, nós estamos aqui, portanto, né, o que eu posso fazer? Eu não vou abaixar também, eu quero conversar, eu quero dialogar, eu quero avançar com as nossas pautas, eu não posso fazer vista grossa. Você acha que isso é possível? Pela experiência, Júnior, acho que sim, que é possível. Eu gostaria de ressaltar que nós temos uma excelente interlocução com o Conselho Regional, ou com a OAB, com a Ordem dos Advogados do Brasil. Nós tivemos no passado um grupo de trabalho em gestão condominial, que ficou muito importante. Isso é uma questão muito importante aqui no Distrito Federal. Nós tínhamos muitos condomínios irregulares, e nós tínhamos a função de um profissional que era o meio que faz tudo. Então, ele fazia contabilidade, gerenciava, contratava, mandava embora, fazia folha de pagamento. Então, e aí nós ingressamos isso, salvo o menor juízo, tem algo em torno de, acho que foi 2019, ainda foi na gestão do presidente Délio Lins e Silva, na OAB, e do presidente Udenir Silva, no CRA. Então, nós começamos, e isso está consolidado. Então, acho que, sim,
vale a pena que nós possamos criar um grupo de trabalho. A OAB é extremamente aberta a que possamos criar lá dentro também algumas comissões, né? Algumas comissões, então isso a gente conta com um grande engajamento dos advogados em relação às comissões, não só no Distrito Federal, como no Brasil todo, e acredito que, passando as eleições da OAB, né, sim, isso ocorre esse ano, a gente acabou de ter a nossa no Conselho Regional de Administração, então, passando isso, acredito que esse possa ser um item importante da agenda já em 2025. Bacana, Edmilson. Eu acho que tudo precisa passar por um diálogo. Eu sou da pacificação, porém, como eu disse, eu não posso arredar o pé dos direitos, dos avanços dos tecnólogos. Eu busco segurança jurídica para ambas as partes. Isso é bom para os advogados, isso é bom para os tecnólogos e administradores também compreender quais são essas áreas, entender que os tecnólogos existem, estão aí e que precisam atuar e ter segurança jurídica na sua área de atuação e viver em paz, todos eles, se é que isso pode ser possível. Eu gostaria de acreditar que sim. Edmilson, cara, muito obrigado pela sua participação, meu amigo. Fica aqui o convite para você participar novamente outras vezes aí. Inclusive, já deixo alguns, né, como você falou do teu livro, né, recomendo para quem, né, estou terminando a leitura dele, muito, muito interessante, uma contribuição muito, muito forte em relação à área de regulamentação, né, recomendo a todos, e acho que nós temos aí muitas áreas para conversar, tá? Então, já queria deixar aí uma semente para o próximo debate nosso, que é sobre a questão da administração judicial em empresas. Tá? Legal. Nós temos aí uma área de recuperação e falências, né, judiciais, que é bastante... que é uma área, obviamente, que os advogados têm como nicho, né, do direito empresarial, e diante, obviamente, desse fenômeno de falências e recuperações judiciais ocorridos aí nesse período pós-pandemia no Brasil, a gente tem também uma área para o administrador e para o gestor muito importante, porque você alia tanto a gestão do negócio quanto o conhecimento jurídico. Tá bom? Muito obrigado. Perfeito, vai ser um papo bem legal e depois a gente já vai deixar agendado isso aí, já vamos deixar agendado, porque é um assunto que é do interesse do público, o pessoal vai gostar bastante. Edmilson, muito obrigado pela sua participação, vou deixar aqui embaixo suas redes sociais, se você me permitir, deixo aqui para o pessoal estar seguindo, quem sabe bater um papo com você também, tirar alguma dúvida. Pessoal, se vocês gostaram dessa conversa, deixa o like aí nesse vídeo, compartilha com outras pessoas e deixa aqui nos comentários também o que vocês acham a respeito disso, de toda essa questão, né? Essa área aí, suposta área privativa dos gestores judiciais, advogado pode ou não pode, o que vocês acham sobre isso? Deixa aqui nos comentários, com muita educação, que será muito bem-vindo. Valeu!